Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa conversa, então. Lembrando que a aula passada a gente começou a ver as posturas ou atitudes do juiz diante da petição inicial. E falando sobre as atitudes do juiz diante da inicial, a gente já viu, primeiro, que ele controla a competência. E controla a competência em dois casos. Geralmente, no caso de incompetência absoluta. E, excepcionalmente, num único caso de competência relativa, quando ele anula o foro de eleição e remete os autos ao foro do domicílio do réu, se o contrato for de adesão. Depois disso, a gente viu que ele controla a petição inicial. E ele controla a petição inicial de duas maneiras também. Primeiro, determinando emenda quando houver vício sanável. E aí nós falamos sobre o prazo de emenda e tudo mais. E a segunda forma, ele indefere a inicial se o vício for insanável. Se não tiver nenhum problema de competência, e se a inicial estiver absolutamente em ordem, a gente viu também uma quinta atitude que o juiz pode adotar, que é a sentença liminar de improcedência. Essa sentença liminar de improcedência já foi explicada, e falta falar da apelação que cabe no caso dessa sentença. Então vamos lá? Começou a brincadeira, olha só. Vai lá. Essa apelação tem duas peculiaridades. A apelação do 285A chama atenção nos concursos por duas peculiaridades. Tá? Primeira delas. A primeira peculiaridade é o juízo de retratação no prazo de 5 dias. Então, é uma apelação que excepcionalmente admite juízo de retratação, e o prazo para esse juízo de retratação é de 5 dias. Agora há pouco, quero dizer, na minha aula anterior, a gente viu a apelação contra o indeferimento da inicial. Lá também tem juízo de retratação, mas é em 48 horas. Aqui, a lei ampliou, passou a ser 5 dias. Outra peculiaridade é o seguinte, vai lá. Se o juiz não se retratar, caso não ocorra a retratação, o réu será citado para oferecer contrarrazões. Tá? Não havendo retratação, o réu será citado para oferecer contrarrazões. Bom, por que a lei mandou citar o réu para oferecer contrarrazões? Coisa que não ocorre naquela apelação do artigo 296. A ideia é a seguinte, vai lá, observação. Com a citação e manifestação do réu, o objetivo da lei, com a citação e manifestação do réu, o objetivo da lei é deixar a causa madura. Tá? O objetivo da lei é deixar a causa madura. Por quê? A matéria é só de direito. E havendo contraditório, então a ideia é deixar a causa madura, porque a matéria é só direito, e havendo contraditório, o processo fica no ponto. Para o julgamento do mérito. Estou falando isso, é lógico que o mérito já foi decidido, porque a sentença é de improcedência. Mas essas contrarrazões é para deixar a causa madura para o tribunal. Então vai lá. O tribunal poderá. O que o tribunal pode fazer diante dessa apelação, galera? Como diz o construtor, do básico ao acabamento, né? Primeiro, negar provimento, mantendo a sentença de improcedência. Primeira conduta do tribunal, o juiz mandou muito bem, nega o provimento, deixa como está. Perfeito. Negar provimento, mantendo a sentença de improcedência. Tá bem? Segunda postura do tribunal, vai lá, 2.
dar provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito em primeiro grau. Então, o tribunal pode dar provimento ao recurso, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau. Veja, significa que o tribunal não concordou que a matéria é só direito, acha que tem que ter contestação, instrução e tudo mais. Beleza? E terceira postura, essa que é importante por causa da causa madura lá. Terceira postura. Pode dar provimento e julgar procedente a ação. Ele pode dar provimento e julgar procedente a ação. Abre parênteses. O que só será possível partindo da ideia de que a causa está madura. Tá? Essa terceira opção tem a ver diretamente com aquela observação inicial. Olha aqui, eu não tenho certeza de que em todos os casos a mera possibilidade de contrarrazões já deixa a causa madura. Mas que a ideia foi, com as contrarrazões, deixar a causa madura, foi. A partir dessa premissa, uma das possibilidades é o tribunal julgar procedente a ação. Até então o réu não tinha participado, mas a sentença era de improcedência. Citou para contrarrazões e surge a possibilidade de um acórdão de procedência. Deu para entender? Isso não é perfeito, não é absoluto, mas foi o intuito da lei com essas contrarrazões. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então vamos para frente. Além dessa situação, além dessa hipótese de julgar improcedente e ter esta apelação, que outra postura o juiz pode ter? Se põe no lugar do cara, você é o juiz, você já viu a competência é sua mesmo, está perfeita. Você olhou a inicial, ela faltava uma coisinha, você mandou emendar, já emendou. Você tenta fazer o julgamento de improcedência, mas não dá porque a matéria exige dilação probatória ou é um assunto novo que você nunca julgou. E aí? O próximo passo é citar. Só que antes de falar do CITES, eu gostaria só de lembrá-la do seguinte. Eu falei com vocês da questão dos precedentes. Eu falei que o precedente tem que ser da mesma vara, mas pode ser um precedente superior. Pensando em súmula ou acórdão paradigma. Beleza. Então vamos ver a última postura do juiz, que é determinar a citação. Vamos para o quadro. Se a gente tivesse feito de 1, 2, 3, 4, 5, a gente já está no 6. Só que com vocês eu lembro que eu fiz assim, ó, o A, 1, 2, o B, 1, 2, e aí o C foi a sentença de improcedência. Então aqui pode ser o D. Determinar a citação. Primeira informação. Vai lá. No processo civil, não há o recebimento expresso da inicial. Lá no processo penal tem o recebo a denúncia, né? No processo civil não há o recebimento expresso da inicial. Mas a ordem de citação implicitamente admite a inicial. Presume-se que o juiz fez um juízo de admissibilidade, não viu nada de errado, é por isso que colocou o CITES. Tá? Outra coisa importante, em regra, o CITES
é um despacho ordinatório. É aquela ideia de mero andamento, né? Um despacho de mero expediente, um despacho ordinatório. E não admite recurso. É um mero despacho. Em princípio. Por quê? Pode por aí. Excepcionalmente, quando gerar gravame, abre parênteses, além daqueles normais, porque toda citação traz uma série de desconforto, não é disso que eu estou falando de algo mais. Quando trouxer gravame, além daqueles normais de um processo, fechou parênteses, a jurisprudência e a doutrina admitem o agravo. Não é para todo dia, não é para qualquer ação ordinária que se é citado que se admite agravo. Mas em situações excepcionalíssimas tem se admitido sim. Não é pacífico, mas a gente tem bastante doutrina e vários acórdãos nesse sentido, sempre enaltecendo a situação concreta, dizendo que além aquele transtorno que o processo traz, existe sim um dano, um risco de dano, e por conta disso admite-se o agravo. Bom, falando disso, quero falar das formas de citação. Olha aqui. Falei que determinou a citação, ponto final. Quero mudar o assunto. O primeiro item foi petição inicial. O segundo item, posturas do juiz. Terceiro item, citação. Acabaram as posturas do juiz. Então, primeira coisa, formas de citação. E me perdoem, a citação está no artigo 213 e seguintes do CPC. Quando a gente fala nas formas de citação, a melhor maneira de gravar é dividindo. A gente tem citação real. Quais são as formas de citação real? Tem a citação por mandado, que é aquela que você conhece, é feita por oficial de justiça. Tem a citação pelo correio. Você também sabe que ela é feita por meio de aviso de recebimento. Ficou apertadinho aqui. E, finalmente, tem a citação por meio eletrônico. Tá? De acordo com a Lei 11.419, de 2006, a citação por meio eletrônico também é citação real. Então, são três as formas de citação real: mandado, correio e citação eletrônica, de acordo com a Lei 11.419, de 2006. De outro lado, a gente tem as citações fictas, que é a citação por hora certa, e a citação por edital. Bom, primeira coisa, vamos lá. Primeira informação que me parece fundamental. Em regra, a citação é pelo correio. Tá? A gente viu as 5 formas de citação, mas tem que saber que, em regra, a citação é pelo correio para qualquer comarca do país e com aviso de recebimento. A citação é pelo correio para qualquer comarca do país e com aviso de recebimento, salvo quando que não será pelo correio? 2 pontos. Primeiro, se o autor pedir a citação por outra forma.
Não será pelo correio se o autor pedir expressamente a citação por outro meio, por outra forma. Tá bem? Segunda hipótese, 2. Também não será pelo correio quando o réu for incapaz ou pessoa jurídica de direito público. Então percebam, conforme a qualidade do réu, a característica do réu, eu não posso usar a citação pelo correio. Se ele for incapaz ou pessoa jurídica de direito público, eu tenho que usar uma outra forma de citação. Terceira exceção. Quando a ação for execução ou ação de Estado. Tá? Só falta uma única exceção. Ó, se a ação for de execução, a execução do CPC, não cabe citação pelo correio. Se for ação de Estado, não cabe citação pelo correio. Só que voltem um pouquinho quando eu falei do réu. Eu falei de 2 réus, tem um terceiro. Me desculpem, eu esqueci. Volta para o réu. Já está aí no teu caderno. Réu incapaz e réu pessoa jurídica e direito público. Né? Acrescenta aí para mim. E réu sem correio. Eu vou explicar. Réu sem correio. Isso é só para você gravar. A lei diz assim: quando o réu for domiciliado em local que não é atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Então, o réu sem carteiro, o réu sem correio, não pode ser citado pelo correio. Tá bem? Então, recapitulando, se o autor pedir, outra forma. Se o réu for incapaz, fazenda pública ou não atendido pelo carteiro. E terceiro, se for ação de Estado ou de execução. Fechou? Detalhe importante, vai lá. A citação pelo correio depende do réu para se aperfeiçoar. Por que a citação pelo correio depende do réu para se aperfeiçoar? Porque exige a assinatura do réu. Exige a assinatura do réu no aviso de recebimento. Então, escuta, por favor, a rigor, de acordo com a lei, eu só sou citado pelo correio se eu assinar, eu, Eduardo, recebi. Se eu não assinar, o carteiro vai até colocar, recusou-se, mas vai ter que fazer a citação por outra forma. O carteiro não tem o poder que tem o oficial de justiça de certificar e dizer que foi você mesmo e que você não quis assinar. Tranquilo? Só tem um detalhe. O detalhe é o seguinte. Quando eu falei que depende do réu, significa o seguinte, vai lá. Se houver recusa do réu em assinar, ela terá que ser feita de outra forma. Se houver recusa do réu em assinar, ela terá que ser feita de outra forma. Ponto. Mas nada impede a aplicação da teoria da aparência. Quando um preposto recebe a correspondência. Tá? Nada impede que se aplique a teoria da aparência quando um preposto recebe a correspondência. Então, indo direto ao assunto, não vou nem falar de empresa, de vigilante, não. Quero falar de condomínio, prédio. Tá bom? Ó,
Se o porteiro falar, não mora mais aqui, vai assinalar aquele quadradinho do mudou-se. Está frustrada a citação pelo correio. Mas se o porteiro falar, não, ele está aqui, chega lá pelas 7 da noite, daqui eu recebo, e assinar, acabou, está valendo. Presume-se que o porteiro vai te entregar. Se ele entregar depois, se ele não entregar, tudo isso é fato que você vai ter que provar e reaver o prazo de defesa. Mas fora isso, ele assinar e te entregar de noite não tem problema nenhum. A única coisa é que se você olhar e falar, eu sou o Eduardo sim, mas eu não aceito, não vou assinar, aí é o tal do recusou-se. Aí vai ter que ter outro meio de citação. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Eu quero falar agora da citação por meio eletrônico. Só 2 linhas. Só 2 linhas. Primeira informação importante é o seguinte. A citação por meio eletrônico é real, pode ser usada para citar a fazenda pública. Citação eletrônica é um meio de citação real. Pode ser usado para a fazenda pública. E tem 2 pressupostos. Primeiro, prévio cadastro do endereço eletrônico do réu. Não dá para citar só com o e-mail que a gente troca como amigo. Tem que estar cadastrado esse e-mail para que ele seja usado como meio de citação. Então, prévio cadastro do endereço eletrônico do réu. Segundo, a digitalização da inicial e todos os seus documentos. Tá? A digitalização da inicial e todos os seus documentos. E aí tem mais um detalhe, que é o seguinte. Pode pôr aí. A lei 11.419 detalhou mais a intimação. Ela caprichou bastante nas regrinhas da intimação. Caprichou mais, detalhou mais a intimação. E aplica-se à citação também as regras da intimação. Senão não fecha, tá? Então eu tenho um regramento básico da citação e um regramento detalhado da intimação. Escutem o que eu vou dizer. Como toda citação contém uma intimação, a gente aplica também as regras da intimação. Aliás, pode fazer essa observação. Observação. Toda citação contém uma intimação. Dois pontos. É a comunicação inicial que dá ciência da existência da ação convidando o réu ou interessado para participar do processo. Dando-lhe ciência do prazo de resposta. Essa parte final, dando-lhe ciência do prazo de resposta, é a intimação que está dentro da citação. O réu é citado e já é intimado, tanto é que eu junto o mandado e começo o prazo. Está tudo dentro da citação. Tá bom? Isso é só para legitimar o teu raciocínio, só para você poder explicar se isso for indagado alguma vez. Sobre citação eletrônica, basta isso, esses requisitos e a questão
de poder ser usada contra a Fazenda. Agora eu quero falar da citação por hora certa. A citação por mandado, que todo mundo conhece, o oficial vai lá, faz a certidão, essa é besteira. Eu quero falar de citação por hora certa. Vamos lá? Primeira informação importante. É uma citação ficta feita por oficial de justiça. Tá? A gente sabe que o oficial de justiça tem fé pública, o que ele faz é certeza, mas é uma citação ficta feita por oficial de justiça. Requisitos. Requisitos. Primeiro requisito. 3 visitas, ou melhor, 3 diligências, pode ser visita, diligência, 3 diligências frustradas no endereço do réu em horários que ele deveria estar. Primeiro requisito é isso. 3 diligências frustradas no endereço do réu em horário que ele deveria estar. Só que é o seguinte, ir lá 3 vezes o cara não está, hoje em dia é normal, todo mundo corre mesmo. Eu falo, corre com seus compromissos, não corre do oficial de justiça, né? Aí vem o segundo requisito, vai lá, segundo requisito. Suspeita de ocultação maliciosa. O problema não é o cara não tá. O problema é o sujeito tá se escondendo. É a soma dos fatores, né? Tudo bem? Antes de desenvolver, eu quero só uma observação. Observação. Quem analisa esse requisito, estou falando da ocultação. Quem analisa esse requisito é o próprio oficial de justiça. Quem analisa esse requisito é o próprio oficial de justiça. Mas nada impede, isso foi questão de prova, essa é a resposta certa. Nada impede que o juiz faça a análise com base na certidão. Tá? A pergunta foi inteligente, a pergunta foi curiosa, ela indagava o seguinte, quem que analisa isso? Né? E aí eu acho que a resposta completa não era só dizer oficial de justiça. É oficial de justiça em regra, porque ele que está na rua, ele que vai perceber toda a sacanagem. Mas, às vezes o oficial certifica, fica em dúvida se é ou não, deixa quieto. O juiz, lendo as diligências e os detalhes das diligências, fala não, ó, está havendo ocultação maliciosa, determina a citação por hora certa. Pode? Claro que pode. Ele manda no oficial de justiça. Tranquilo? Mas de ordinário é o oficial de justiça que faz isso. Tá bem? Vai lá. Procedimento. Qual é o procedimento da citação por hora certa? Então, olha aqui. Verificados os requisitos, primeiro passo. 1. Na terceira diligência frustrada, olha o primeiro passo. Na terceira diligência frustrada, o oficial avisará um familiar, vizinho ou pessoa do local. Essa é exatamente a sequência da lei. O oficial vai avisar um familiar, na falta dele um vizinho, na falta de um vizinho, uma pessoa do local, de que voltará no dia seguinte, marcando hora. Tá? Então ele avisa alguém, que pode ser um familiar, vizinho ou pessoa do local, de que voltará no dia seguinte, na hora marcada, marcando hora. Primeiro passo. Perfeito?
Segundo passo. Se na hora marcada o réu não estiver, será feita a citação por hora certa, por meio de um informante. Será feita a citação por hora certa por meio de um informante. Agora, abre parênteses. Se o réu estiver, e se o réu estiver lá, bonitinho, se o réu estiver, será feita a citação real por mandado. Apesar da hora marcada, apesar da quarta diligência, se o réu estiver lá bonitinho esperando o oficial de justiça, é citação por hora marcada, não é citação ficta. Tá bom? Volta para mim e grifa, citação por hora certa, informante. Eu só vou chamar de citação por hora certa se ela foi feita através de um informante. Porque se for feita através do próprio réu, apesar da hora marcada, é citação por mandado. Fechou? Só que não acabou. Não acabou. O réu não estava, eu fiz a citação através do informante, aí vem o terceiro passo. 3. O cartório ou secretaria comunicará ao réu de que houve a citação pelo correio. Comunicará ao réu de que houve a citação por hora certa, desculpa. Comunicará ao réu de que houve a citação por hora certa. O que pode ser feito pelo correio, por telegrama ou qualquer outro meio. Geralmente a gente chama de carta comunicatória pelo correio. Lembre-se, por que geralmente é uma carta comunicatória? Porque a gente sabe o endereço do réu. O problema é que ele se esconde debaixo da cama a hora que o oficial de justiça chega. Deu para entender? Tranquilo. Observação importantíssima. Isso já caiu em prova e é pacífico. A comunicação posterior, que é esse terceiro ato, né? A comunicação posterior não influi no prazo de resposta. Tá? Essa carta comunicatória ou essa comunicação posterior não influi no prazo de resposta, que é contado da juntada do mandado. Tá bem? Entre parênteses, STJ. Nós não temos uma súmula, mas já está pacífico no STJ esse entendimento. Tem que comunicar? Tem, mas essa comunicação completa o procedimento de citação, mas a citação já ocorreu e com a juntada do mandado segue-se a regra geral. Começa o prazo. Tranquilo? Joia. Sobre citação por hora certa, o que eu queria falar é isso. Alguém tem dúvida? Oi? E a ausência da comunicação? Você tem que lembrar que a lei prevê essa formalidade complementar à citação. A ausência dessa comunicação, para um pouquinho, somada a outros requisitos, vai gerar nulidade. Não mandar a comunicação e o cara contestar é mera informalidade, é mero vício formal, irregularidade. Agora, não houve a comunicação posterior. A citação por hora certa mostra-se equivocada porque o réu estava fora do país, ele não estava se ocultando, ele estava fora do país, ou ele era caminhoneiro e estava em viagem e tem como provar. Anula-se a citação e devolve-se o prazo de resposta. Tudo bem? Com relação à citação por hora certa, alguém tem alguma dúvida? Não.
Então, só coloque uma observação. Observação. Apesar da resistência da maioria dos juízos de primeiro grau, apesar da resistência da maioria dos juízos de primeiro grau, é possível citação por hora certa na execução. Eu vou te dar 2 fundamentos para você poder conversar sobre isso. É possível citação por hora certa na execução. Primeiro, porque a súmula 196 do STJ implicitamente admite. Súmula 196 do STJ. Por que implicitamente? Porque essa súmula 196 ela diz mais ou menos o seguinte, escuta aqui. Ao executado citado por edital ou por hora certa, que for revel, será nomeado curador com poderes, inclusive, para oferecer embargos à execução. Se chega a ponto de prever curador, é porque pode fazer por hora certa. Está no meio dessa conversa. Tá? Segundo argumento, 2. O artigo 653 do CPC, que prevê o arresto executivo e citação por edital, pressupõe a localização de bens penhoráveis do devedor. Pressupõe a localização de bens penhoráveis do devedor. O que nem sempre ocorre. Para um pouquinho e escuta. Eu sei que a aula não é de execução, né? No próximo módulo vocês já devem ter execução. Na pior das hipóteses, no 4º módulo, quero dizer, o semestre que vem vocês terão execução. Mas eu gostaria de te lembrar o seguinte. A lei diz que se não for encontrado o executado, o oficial arrestará os bens suficientes para garantir a execução, certifica e a parte tem um prazo para pedir a citação por edital. Acontece o seguinte, beleza, na execução, toda vez que achar bens penhoráveis, pode fazer o churrasco, é um bom começo. O problema é que edital custa caro. O oficial procura o réu, não acha, o executado não acha, procura bens para arrestar, não acha, e você ainda vai gastar dinheiro com o edital? É isso que o juiz quer? É, só que ele está errado. Se não está achando o réu, porque ele está se escondendo, se não acha bens para garantir que aquilo que você vai gastar com o edital vai ser ressarcido, peça a citação por hora certa. E a súmula 196 do STJ permite expressamente. Quando eu falei implicitamente, porque na verdade ela fala expressamente, pensando já na curadoria, sem dizer se cabe ou não cabe. Mas se ela chega nesse ponto, está partindo do pressuposto de que cabe. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Então tá. Quero falar agora da citação por edital. Vamos nessa? Vamos que com isso já citamos o réu e aí vamos para a resposta. Citação por edital. Quando é que cabe citação por edital? Vai lá, fala para mim de bate-pronto. É letra da lei. Quer pôr o artigo aí? Artigo 231 e seguintes. Quando é que cabe citação por edital? Então vai lá. O CPC prevê citação por edital, ou permite citação por edital, em 3 hipóteses. 3. Primeira hipótese.
quando incerto ou desconhecido o réu. Primeira hipótese em que a citação tem que ser por edital. Quando incerto, você nem sabe se tem um réu, ou você sabe que tem, mas nem sabe quem é, desconhecido o réu. Então, quando incerto ou desconhecido o réu. Segunda hipótese. Quando o réu não precisa escrever, que você sabe quem é, sabe exatamente quem é. Quando o réu estiver em local desconhecido, incerto ou inacessível. A lei fala ignorado, eu preferi chamar de desconhecido. Incerto e inacessível. Beleza? Bom, claro que ignorado ou desconhecido é que você não tem nenhuma informação. Incerto porque você não consegue precisar. E inacessível. Eu queria algumas palavras sobre inacessível. Vai lá. A inacessibilidade pode ser: quais são as espécies de inacessibilidade? Então, primeiro, inacessibilidade geográfica ou natural. Primeira espécie de inacessibilidade é a inacessibilidade geográfica ou natural. Tá? Acho que dá para entender. Basta o réu estar em algum lugar que efetivamente não dá para chegar. Né? Tá bloqueado os acessos, não tem um outro meio de se chegar lá. Segundo, inacessibilidade jurídica. Também todo livro explica essa inacessibilidade jurídica e existe mesmo. Coloca um hífen aí. Quando o país onde está o réu não cumpre carta rogatória. Tá? É uma questão de direito internacional público. O país onde está o réu não cumpre carta rogatória. E terceiro, inacessibilidade social. Exemplo, confronto armado. Tá? Os livros falam de guerra, né? Região em que está em guerra, está em conflito armado. Só que alguns autores já começam a falar, e não está errado, pode pôr aí, o que inclui favelas violentas em época de confronto. Né? Porque guerra aqui a gente não tem, mas esse problema dos confrontos a gente tem assistido e a gente já viu o entendimento de que nesse caso não tem como chegar ao oficial de justiça. É inacessibilidade. Então, voltando. Primeiro, o réu é ignorado ou desconhecido. Segundo, o réu está em local ignorado, desconhecido ou inacessível. Terceira hipótese. Quando mais eu faço citação pelo correio? Quando a lei mandar. Quando a lei prevê. Tá? Ó, escuta aqui. Na execução contra devedor insolvente, no uso capião e em várias outras ações, eu sou obrigado a expedir edital, porque a lei manda. Ela quer que qualquer interessado, que eventualmente tenha algo a opor ou a postular, tome conhecimento e venha participar do processo. Fechou? Joia. Já sabemos o cabimento, eu quero falar do procedimento. Vamos lá? Procedimento da citação por edital. E aí, depois do feriadão, estão no ritmo? Quem fez procuradoria do município? E aí, estava boa ou insuportável? Boinha, boinha? Já está disponível a prova? Não. Assim que tiver, arruma para a gente uma cópia, manda por e-mail, dá um jeito de passar para a gente. Bom, espero que quem fez a prova tenha ido bem, porque é um cargão, né? Um cargão, remuneração grande, trabalho pequeno, não é? E outras coisas gostosas da vida. Vamos lá. A gente tem que saber escolher, não é verdade?
Eu costumo dizer que os melhores cargos eu não quero nem para mim, eu queria para minha mulher. Deu para entender? Que é uma mulher que ganha bem, tem tempo pra gente, tudo de bom, fala a verdade. Olha, mulherada, presta atenção na dica, fica a dica, vai lá. Ó, procedimento da citação por edital. Passou na procuradoria, manda e-mail com foto. Vai lá. Ok. A gente faz uma seletiva. Vamos nessa. Minha mulher sabe, ela está avisada. Se alguém passar no cartório e achar bonitinha, ela dança, né? Se passar na procuradoria, também. Já dá para começar uma vida junto. Vamos lá. Eu quero falar... Olha aqui, para um pouquinho. Acabou de entrar aqui uma pergunta. Na prova da Procuradoria-Geral do município, ontem caiu uma questão sobre como se dá a citação do procurador. Como que se dá a citação do procurador? Primeiro, então já vamos aproveitar a chance, eu já vou falar do edital, só escuta aqui. Como é que se cita o município? Através do prefeito ou do procurador? Tá? Aqui em São Paulo tem regra. É só o procurador-geral que recebe a citação. Ou o procurador-geral do município. Ou o pessoal do seu gabinete, que daí, por delegação, recebe autorização para estar recebendo a citação. Tá bom? E, claro, citação da Fazenda a gente já viu, não vai ser pelo correio. Vai ser, em princípio, né, pessoalmente, por meio do oficial de justiça, como todas as intimações da Fazenda devem ser. Tranquilo? Vamos para frente? Aí entrou uma outra pergunta aqui também. Se cabe citação por hora certa no juizado especial. O que vocês acham? Pergunta da prova de vocês. Você está na prova. Do concurso dos seus sonhos. De repente, procurador do município, você não gosta porque trabalha pouco. Você quer uma coisa que trabalha mais. MP. Está lá no MP. Pergunto. Cabe citação por hora certa no juizado ou não? Veja, eu não conheço nenhuma restrição. O problema é que, normalmente, como é que é feita a citação lá no juizado? Vai ser pelo correio, vai ser por telefone, vai ser por mil maneiras informais. Aí você vai fazer a citação por hora certa? Poder pode, mas eu acho pouco provável que o oficial de justiça vá 3 vezes, não ache você e ainda marque a 4ª para voltar, mas eu não me recordo de vedação expressa. Vou até dar uma conferida nesse detalhe, mas eu não me lembro de vedação expressa. Eu confiro essa questão e volto a falar com vocês na aula que vem. Vou até separar aqui. Tá? Bom, vamos lá falar do procedimento da citação por edital. Então, primeiro passo. Publica-se o edital. No local de costume do fórum. Todo fórum tem uma espécie de um mural onde são publicados os editais. Então, publica-se o edital no local de costume do fórum. Só que isso e nada é a mesma coisa. Segundo passo. Publica-se o edital por 3 vezes dentro de 15 dias. Publica-se o edital por 3 vezes dentro de 15 dias. Uma no Diário Oficial. E 2 em jornal particular de grande circulação no local. Uma no Diário Oficial e 2 em jornal particular de grande circulação no local. Tá? Isso é o que diz a lei. Só que já tem uma primeira observação. Vai lá, observação. Se o autor for beneficiário da justiça gratuita,
publica-se as 3 vezes no Diário Oficial. Se ele é beneficiário do auxílio gratuito, o Estado tem que dar um jeito, vai no Diário Oficial mesmo. Tá? Se for beneficiário do auxílio gratuito, publica-se as 3 vezes no Diário Oficial. Outra coisa que me parece importante é o seguinte, vai lá. O edital tem um prazo fixado pelo juiz entre 20 e 60 dias. O edital tem um prazo fixado pelo juiz entre 20 e 60 dias para produzir seus efeitos. Que é contado da primeira publicação. Lembra que eu falei que vai ter 3 publicações? Da primeira delas. Prazo de 20 a 60 dias, que é contado da primeira publicação. Só depois desse prazo, inicia-se o prazo de resposta. Tá? Só depois desse caso inicia-se o prazo de resposta. Bom, detalhe importante aí com relação à citação por edital é esse prazo. Esse prazo é fixado pelo juiz de 20 a 60 dias, de acordo com a realidade da comarca e de acordo com aquilo que ele entende necessário para a notícia correr. Porque o objetivo é chegar ao conhecimento do réu. É uma ficção, mas o ideal seria isso. O detalhe é o seguinte, né? O procedimento é esse. E o detalhe é, vai lá, o uso da citação por edital. Fora das hipóteses previstas, o uso da citação por edital fora das hipóteses previstas, além de eventual nulidade, gera multa de 5 salários mínimos para o autor. Tá? O autor que dá uma trambicada, finge que não sabe onde está o réu só para citar por edital, se isso vem à tona, além de eventual nulidade da citação, ainda haverá multa de 5 salários mínimos. Tá bem? Para terminar essa conversa, eu recebi um e-mail da Daniela, mas ela vem contribuir, não está errado o que ela fala. Pode anotar aí. Observação. No juizado especial, não cabe citação por edital. Aquela que nós ficamos de dar uma olhada com mais calma é a citação por hora certa. Por edital é pacífico. No juizado, não cabe citação por edital. Escuta um pouquinho. Aliás, eu falo isso sempre, aqui eu acho que eu ainda não falei. Toda vez que a conversa for sobre juizado, tome muito cuidado. Se a sua ideia é fazer concurso, não dá para estudar juizado só lendo a lei. Tem que ler a lei e ler os enunciados do FONAGE ou do FONAGEF. Se você quer advogar no juizado, a melhor coisa é encostar no balcão e perguntar como é que ela faz. Porque cada um faz de um jeito. E aí você vai dizer assim, mas como? Pois é, a lei prega a informalidade, ela deixou um pouco mais à vontade. Então, às vezes varia um pouco uma coisa da outra em cada cartório. Isso é um dado da realidade que não dá para a gente fugir. Então, quando eu falei, preciso olhar com mais calma, é que eu não me recordo de vedação da citação por hora certa, e vou ter que dar uma olhada nos enunciados, que eu não sei todos de cabeça, confesso que não. E aí eu trago essa resposta, ninguém vai ficar no vácuo. Mas, em princípio, eu não sei de nada que proíba. Por exemplo, a citação por edital está expresso. Tudo bem? Detalhe importante para a gente finalizar, vai lá. Ao réu, revel, citado por edital,
ou por hora certa, será nomeado curador especial. Ao réu revel, citado por hora certa, será nomeado curador especial. Também ao réu preso. Então, primeira situação, ele é revel e foi citado fictamente, tem curador. Segundo, ele nem é revel nem nada, ele foi citado, mas está preso, nomeia curador para o preso. Fechou? Isso está no artigo 9º do CPC. Tá bem? Acontece o seguinte, vimos as formas de citação. Agora, o que é muito importante para o concurso também são os efeitos. Vamos para o quadro. Dentro de citação, eu quero falar dos efeitos da citação válida. Quais são os efeitos da citação válida? Aqui, ó. Primeiro, A. Efeitos processuais. A citação válida gera quais efeitos processuais? Então, primeiro deles, e todos rendem uma anotaçãozinha. Primeiro deles é torna prevento o juízo. O primeiro efeito é torna prevento o juízo. Aqui precisamos de uma observação. A observação é a seguinte: isso, quando forem juízos de foros diferentes, torna prevento o juízo, isso se forem juízos de foros diferentes. Porque no mesmo foro, o que torna prevento é o despacho inicial. Se forem juízos do mesmo foro, o que torna prevento é o despacho inicial, é o famoso cítese que a gente acabou de ver. Tá bem? Segundo efeito processual. 2. Induz litispendência. A citação válida induz litispendência. Aqui também precisamos anotar duas coisas. Qual a ideia? A ideia básica é o seguinte, vai lá. Ela torna pendente a lide entre o autor e o réu citado. Ela torna pendente a lide entre o autor e o réu citado, impedindo a repetição da ação que já está em andamento. Impedindo a repetição da ação que já está em andamento. Até aí, beleza. A pergunta é a seguinte, pode anotar aí. Se houver duas ações iguais em andamento, só vão até aí, só escrevam assim, se houver duas ações iguais em andamento, eu pergunto, solta a caneta, qual delas será extinta? A que foi ajuizada antes ou a que foi ajuizada depois? Resposta, depende. Depende porque não importa a data do ajuizamento, importa a data da citação.
Então você vai completar a frase aí comigo, ó. Se houver duas ações idênticas em andamento, será extinta aquela em que a citação ocorreu por último. Tá? Ou nem ocorreu. Se houver duas ações idênticas, deve ser extinta aquela em que a citação ocorreu por último ou nem ocorreu. Tá? Qual é a ideia, galera? A ideia é a seguinte. Se é a citação que induz litispendência, antes dela eu não tenho litispendência. Então não adianta saber a data do ajuizamento da ação. Eu tenho que olhar a data da citação. Quem citou primeiro fica, quem citou depois vai ser extinto. Fechou? Terceiro efeito processual. Pode pôr aí. 3. Dentro da chave, vai lá. 3. Torna litigiosa a coisa. A citação válida torna litigiosa a coisa. Bom, e o que significa isso? Significa o seguinte, vai lá, após a citação do réu, qualquer ato de disposição ou oneração do objeto litigioso, depois que o réu foi citado, qualquer ato de disposição ou de simples oneração do objeto litigioso é ineficaz para o processo. Tá bem? Ó, é bom você saber, não anote, que o STJ está cada vez mais avacalhando essa regra. Mas a regra é essa. Tornar litigiosa a coisa significa que qualquer um que se envolver em negócio com ela vai estar sujeito à decisão do processo. Porque o negócio vai ser ineficaz para o processo. Só que o STJ vem decidindo de modo que a sempre preservar o suposto terceiro de boa-fé. E aí, muitas vezes, apesar da lei imaginar que o negócio é ineficaz, na prática o STJ fala que é eficaz e deixa como está. Isso a gente vai tratar também quando falarmos de fraude à execução. Mas lembra, qual é o requisito básico da fraude à execução? Você mostrar que o devedor sabia da execução quando vendeu a coisa. Se ele está citado, tornou litigiosa a coisa. Se ele vendeu, é fraude à execução. Só que tem um detalhe, por favor. Se você pensou em execução de coisa certa, realmente a coisa está litigiosa. Mas se você pensou em execução de quantia certa, que não visa uma coisa e sim receber uma grana, aí fica difícil você dizer que todo o patrimônio dele é objeto da ação. Mas é para isso que existe daí o outro mecanismo, que é a fraude à execução, que diz: quem dispõe do patrimônio de modo a se tornar insolvente durante uma execução, pratica fraude à execução. Veremos isso em detalhes depois. Tranquilo? Joia. Então, os efeitos processuais estão aí. São 3. Torna prevento, induz litispendência e torna litigiosa a coisa. Agora nós temos os efeitos materiais. Vamos lá? Então, vou só completar aqui para ficar 3. Torna litigiosa, né? Agora, ó, B. Efeitos materiais. Ou efeitos de direito material. A lei prevê 2 efeitos, e eu costumo apontar 3. A lei prevê, primeiro efeito, constitui o devedor em mora. A citação válida constitui o devedor em mora. Só que eu preciso que você anote aí. Do lado, pode anotar isso quando a obrigação não tinha prazo certo.
Porque havendo prazo, né, tendo uma data de vencimento, havendo prazo, a mora é automática a partir do vencimento. Venceu, não pagou, está em mora. Então, essa história de constituir o devedor em mora são para aquelas obrigações que não tinham prazo, que dependia de uma iniciativa do credor em vir receber. Tudo bem? Segundo efeito material. Tamo junto, galera? Segundo efeito material. Interrompe a prescrição. Interrompe a prescrição. Aqui é importante registrar o seguinte: realmente a citação válida interrompe a prescrição. Só que tem um detalhe. Vai lá. Esse efeito retroagirá à data da propositura da ação. Esse efeito retroage à data do ajuizamento, à data da propositura da ação, se o autor realizar a citação do réu no prazo de 10 dias. Prorrogáveis por até 90 dias. Tá? Esse efeito que interrompe a prescrição retroage a data do ajuizamento ou propositura da ação, desde que o autor providencie a citação do réu no prazo de 10 dias, prorrogáveis por 90 dias. Só tem um detalhe, abre parênteses. Basta ao autor providenciar os meios necessários. A demora do judiciário não lhe prejudica. Tá? Basta o autor providenciar os meios necessários. A demora da máquina judiciária não lhe prejudica. Tranquilo? Joia. A lei não falou nada, mas eu gostaria que você me dissesse o seguinte: e se o autor bobear e passar esses prazos e ocorrer a citação? O que vai acontecer? Vai interromper, mas vai interromper a partir dela, sem retroagir. Agora, a lei não disse nada sobre a decadência, mas a gente aplica a mesma regrinha. Pode pôr uma observação aí. Observação. A citação válida também obsta à decadência. Que merece tratamento semelhante ao da prescrição. Eu sei que as duas são essencialmente diferentes, mas elas têm uma mesma origem. Então eu disse o seguinte, que a citação válida também obsta à decadência, que merece o mesmo tratamento que a prescrição. E eu estava dizendo que, apesar de serem institutos naturalmente diferentes, a origem dos dois é a mesma. Qual? Efeito do decurso do tempo sobre as relações jurídicas. Tá bem? Último detalhe mesmo. Pega uma caneta vermelha. A gente vai fazer duas observações. Primeira observação. Os efeitos materiais ocorrem mesmo que a citação seja determinada por juiz incompetente, por juízo incompetente. Os efeitos materiais da citação ocorrem normalmente
ainda que a citação tenha sido determinada por juízo incompetente. Outra observação. O artigo 219 apenas exemplifica os principais efeitos da citação. Existem outros. Tá bom? Ó, isso, sinceramente, é só para você conhecer o sistema. O 219 trata dos efeitos da citação, mas existem outros? Claro que existem. Exemplo. O artigo 264 prevê que a citação gera a estabilização subjetiva da demanda. O artigo 264 prevê como efeito da citação a estabilização subjetiva da demanda. Olha aqui, não precisa ler agora, mas está escrito no 264 o seguinte: após a citação, é defeso alterar as partes, salvo quando a lei prevê. Quer dizer o seguinte: depois que citou o réu, já está determinado quem são os autores, quem são os réus. Não se mexe mais nisso, salvo quando a lei prevê. Isso é efeito da citação. É a estabilização subjetiva. Ele até tenta também estabilizar objetivamente, que ele fala assim: a causa de pedir e o pedido também não pode mudar, salvo se o réu concordar. Então daí já vira uma estabilização relativa, porque pode ser alterada. Tudo bem? Mas deixem assim só para vocês terem a prova de que o 219 traz os principais efeitos, mas não os únicos. Fechou? Subcitação, alguma dúvida? Não? Entrou aqui no tweet a pergunta se não cabe citação por edital no juizado e não achando o réu, como é que faz? Manda para a justiça comum. E na justiça comum, que procedimento vai seguir? Depende. Depende. Se o valor, né? Se o valor não ultrapassa 40 salários mínimos, que é a regra do juizado especial, vai seguir o sumário. Tá certo? Do contrário, se a gente não tiver nessa situação, se a gente tiver no sumário por algum, no juizado por alguma outra autorização que não seja o valor da causa, geralmente você vai encaixar no sumário. Mas, em princípio, o juizado estadual, o valor da causa, os limites materiais é só não é a favor. Então, o que acontece? Em princípio, vai ser sumário, salvo raras exceções. Eu quero falar agora das respostas do réu. Vamos lá? Galera, citou 4 respostas do réu. Tá bom? Quando o assunto é respostas do réu, artigo 297 do CPC. E seguintes, né? É só o começo, 297. Primeira pergunta básica. Quais são as respostas do réu? Então, eu ouvi um sussurro falando contestação, tá certo? Falando das exceções, tá certo? Que mais? Reconvenção, tá certo. Tá bom? Só que essas são as principais. Eu quero saber, existem outras respostas? Existem outras. Alguém se habilita a falar alguma resposta aí? Existem outras. Oi? Tudo bem, embargos também mas acaba sendo lá na execução e tem natureza de ação.
A menos que a gente pense no embargos à monitória. Mas, trazendo para o ordinário, o que mais? Oi? Perfeito, o que mais? Eu já vou reproduzir. Ó, a colega falou impugnação ao valor da causa, que eu já vou anotar. Mas por que sempre a resposta tem que ser negativa? O réu nunca pode falar assim, opa, tem razão, estou aqui, vou pagar. Por que ele sempre tem que vir batendo? Você não foi educado assim. Foi o direito que fez isso com você. Então, a primeira coisa, lembre-se, reconhecimento jurídico do pedido. Eu chamo isso de resposta positiva. O cara é citado e vem e fala, porra, era só ter me ligado, tá aqui, ó, realmente eu devo, vou pagar, tal. Ó, que chique. Segundo, impugnação ao valor da causa, tá certo. Aí já começou a briga de novo, né? E já que é para impugnar, também tem a impugnação à assistência judiciária. Né? E tem outras coisas, por exemplo, a nomeação à autoria. Se eu estivesse falando de ação monitória, eu poderia dizer os embargos à monitória. Mas vamos só parar por aí, nomeação à autoria, etc. O objetivo é muito mais mostrar que esse rol que está no artigo 297 e que a gente estuda direitinho, não é taxativo. São as principais, a contestação, a exceção e a reconvenção, mas não são as únicas. Esse é o ponto de partida. Fechou? Também cabe reconhecimento jurídico do pedido, também cabe impugnação ao valor da causa, cabe impugnação à assistência judiciária, nomeação à autoria, e a gente poderia ficar cavando no CPC muitas outras respostas. Tá bem? Agora, prazo de resposta. Vai lá. Qual é o prazo de resposta no ordinário? 15 dias. Contados da juntada do mandado. Só que tem um detalhe que, sem querer, até a gente dando aula acaba esquecendo, que é o seguinte: 15 dias contados da juntada do mandado ou do aviso de recebimento, que é a regra, né? Só que o que a gente precisa lembrar, e a gente lembra sempre, é que esse prazo será em dobro se houver litisconsortes com advogados diferentes. Será em dobro se houver litisconsortes com advogados diferentes. Só que daí tem um detalhe. Pode colocar aí. Observação. Nesse caso, o prazo em dobro será comum. Ele é em dobro, mas é um só para todo mundo, né? O prazo em dobro será comum e se inicia com a juntada do comprovante de citação do último réu. É um prazo só, que só vai começar quando citar o último réu que faltava citar. Tudo bem? Abre parênteses. Ou da desistência em relação a ele.
Lembra que às vezes tem 10 réus, está muito difícil citar o último, eu desisto do último, o juiz homologa, tira ele do caso, e aí começa o prazo do resto. Tudo bem? Outra coisa importante, vai lá. O prazo será em quádruplo. Quando for a fazenda pública ou o MP. Se for réu a fazenda pública ou MP, e eu não consigo entender por que o MP seria réu, mas tudo bem. Fazenda pública ou MP, o prazo é em quádruplo. Observação. Observação. A regra do artigo 191, vocês sabem que o prazo em quádruplo da Fazenda MP está no 188. Marquem aí, por favor, eu esqueci de pôr no quadro. Beleza? Só que agora eu quero uma observação, só porque está na moda esse assunto, eu tenho certeza que logo, logo cai na prova. A regra do artigo 191 se baseia na necessidade prática de todos os advogados terem acesso direto aos autos. Por que tem prazo em dobro para lides consórcios com advogado diferente? A ideia é cada um levar um pouquinho para o seu escritório, analisar e devolver, certo? Então, necessidade prática de cada advogado ter contato direto com os autos. Com o processo digital, essa necessidade prática desaparece. Mas como a lei não foi revogada, o juiz não pode surpreender as partes negando vigência ao artigo 191. Ó, para um pouquinho, entenda o que você anotou. Primeira situação. O processo é todo digital. Precisa do 191? Penso que não. Mas o 191 está revogado? Não, não foi revogado. Então, de duas uma, ou o juiz aplica o 191, ou no despacho inaugural, aquele CITES, ele já coloca, ó, tendo em vista que essa vara é totalmente digitalizada, não havendo a necessidade de aplicar o artigo 191, desde logo advirto às partes e eventuais interessados que não se aplica a regra do prazo em dobro. E porque a inicial está em ordem, CITES, beleza. Eu acho que ninguém vai poder falar, puta sacanagem. Agora, o que não pode, o cara põe CITES, aí você vai lá, contesta, são dois réus, você contesta com prazo em dobro, o cara fala que é intempestiva a tua contestação. Não pode. Isso é surpreender as partes. Tá? O que eu quero que você saiba? Coloca o IF aí. Há acórdãos nos dois sentidos. Estou falando de acórdãos locais, tá? Seja da revogação, seja no sentido da revogação, seja no sentido da vigência. Ó, eu me recordo que logo que isso... Logo que o TJ informatizou e criou varas totalmente digitais,
Até o Madeira, que é professor de vocês, ele falou, pô, tô pensando em não aplicar o 191. Eu falei, ó, eu acho uma ideia boa, mas ainda não é o momento, porque o 191 não está revogado. E você corre o risco de ter nulidade no seu processo. Né? Veja, nulidade por quê? Pela surpresa. Você surpreendendo as partes, você pode acabar prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Se avisar antes, me parece que fica mais difícil o outro provar um prejuízo efetivo daquilo que ele sabia que a regra seria assim. Essa é a nossa proposta. Tá? Claro que a OAB está batendo forte em cima disso, ela é contra, tem que ser mesmo. Né? E a segurança jurídica obriga um regramento. Ou revoga o 191, ou enquanto ele não está revogado, aplica, que é o mais seguro. Tá bem? Joia. Falando agora sobre as respostas, eu quero falar com vocês primeiro sobre a contestação. Vamos lá? Sobre o prazo, alguma dúvida? Não? Então vamos falar de contestação, que é a principal resposta, eu não tenho dúvida. Então, primeira informação, a contestação está nos artigos 300 a 303 do CPC. Né? Vocês sabem que contestação é peça de defesa, essencialmente peça de defesa. Então, é importante lembrar que ela pode conter defesas, primeiro, processuais. A contestação pode conter defesas processuais, que atacam o processo na sua forma, tá? Defesas processuais são aquelas que atacam o processo na sua forma. Só que essas defesas processuais da contestação são sempre através de preliminares. Só tem um jeito de apresentar defesa de conteúdo processual na contestação. É por meio de preliminar. E as principais preliminares estão no artigo 301. Então, a contestação contém defesa processual por meio de preliminares. Detalhe importante. De acordo com Dinamarco, as preliminares se dividem em 3 espécies. Olha aqui. Eu tenho a preliminar dilatória. Galera, o que é uma preliminar dilatória? É a que acolhida retarda o processo. Ela apenas dilata, ela apenas retarda o processo. Tá bom? De outro lado, B, eu tenho as preliminares peremptórias. Tá? O que são as preliminares peremptórias? Vai lá. São as que, acolhidas, extinguem o processo. Tá bom? Agora que você já tem as duas ideias, ó, eu tenho preliminar dilatória que retarda o processo. E tenho preliminar peremptória que extingue o processo. Volta e dá um exemplo para mim de preliminar dilatória. Fala para mim, você. Que tipo de preliminar no máximo atrasa, mas não mata o processo? Ó, por exemplo, incompetência absoluta, exceto no juizado, tá? Incompetência absoluta. Veja, o que ocorre se você alegar incompetência absoluta e o juiz perceber que você está certo? Ele vai mandar o processo para o lugar certo, mas não vai matar o processo. Lá no juizado ele extingue, você pega os documentos e ajuiza no lugar certo. Mas aqui, na justiça comum,
vai andar, vai para trabalhista, vai para federal, volta possível e assim por diante. Agora, e uma preliminar peremptória? Quem pode me dar exemplo? Oi? Fala alto aí, tá com medo do quê? Vai. Ó aqui, eu ouvi, você falou para dentro, mas eu ouvi. Só que agora alguém falou depois litispendência, tá certo. Realmente, se for acolhida a preliminar de litispendência, o que vai acontecer? O processo é extinto. Só que Dinamarco, genial do jeito que é, eu ouvi o que você falou, já eu vou falar o que você falou. Dinamarco também prevê as preliminares dilatórias potencialmente peremptórias. Preliminares dilatórias potencialmente peremptórias. O que é isso? Pode anotar aí. São vícios sanáveis. Que se não forem sanados, são vícios sanáveis, que se não forem sanados, extinguem o processo. Exemplo, defeito de representação. Defeito de representação, caução. Ó, se está faltando caução quando é obrigatória, ou você presta ou vou extinguir. Se está errada a representação, ou você regulariza ou vou extinguir. Perfeito? Joia. Então, depois deem uma olhada no artigo 301. Eu vou apagar aqui só para poder fechar o quadrinho. Dê uma olhada no artigo 301 e daí vai identificando que tem muitas preliminares dilatórias, um tanto peremptórias e poucas que são dilatórias potencialmente peremptórias. Tá bem? Para ser potencialmente peremptória, ela tem que ser um vício sanável e que, se não for sanado, vai extinguir o processo. De outro lado, na contestação, nós temos as defesas materiais ou de mérito. Defesas materiais ou de mérito. Essas defesas materiais ou de mérito são aquelas que versam sobre o direito material discutido. E elas também se dividem. Olha aqui. Eu tenho defesa de mérito direta, defesa de mérito direta. O que é a defesa de mérito direta? É aquela que nega as alegações do autor. Toda vez que o réu se limita a negar as alegações do autor, a gente está com uma defesa de mérito direta. Não importa o que o autor falou, se ele falar não é verdade, não é bem isso, não ocorreu, é defesa direta. De outro lado, eu tenho defesa de mérito indireta. Tá bom? Como é que é a defesa de mérito indireta? Anota aí para mim. É a alegação de fato novo. A defesa de mérito indireta consiste na alegação de fato novo. Só que não é fato novo.
É fato novo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fato novo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tá bom? Alguém sussurrou prescrição a hora que eu pedi preliminar. Prescrição não é preliminar. Prescrição é defesa de mérito indireta. Ó, exemplo de fato impeditivo é a tal da exceção de contrato não cumprido. Anote aí. Fato impeditivo, exemplo. Exceção de contrato não cumprido. Fato modificativo. É novação parcial. Novação parcial. Porque se for total, matou a obrigação, né? E fato extintivo. Pode pôr aí. Prescrição e pagamento. Prescrição e pagamento. Tá? Infelizmente, nosso horário terminou. Mas deixa anotado aí, por favor, marque aí para mim, falar da prescrição como preliminar. Espera aí. Ó, terminando em grande estilo, hein? Bom, obrigado. Mas o lance é o seguinte, escutem. A prescrição não é uma preliminar, mas eu quero explicar isso em detalhes para vocês no nosso próximo encontro. Tá bom? Prescrição é defesa de mérito indireta. Por enquanto a gente vai embora com isso. No nosso próximo encontro, eu vou esmiuçar essa conversa. Fechou? Algum questionamento? Não? Então, galera que participou pelo Twitter, pessoal de Bragança, pessoal de Ponta Grossa, enfim, todo mundo que colaborou, a Poli, o Alessio, muito obrigado. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus.